complexo, já vem acontecendo faz tempo e o principal, né, se trata de um relacionamento que deu errado. Ainda mais, né, sendo de duas pessoas extremamente conhecidas e com muita influência, então tudo fica ainda mais complicado, porque o que um dos lados fizer vai afetar diretamente o outro, e foi exatamente o que aconteceu alguns dias atrás. Caralho, 200 mil Twitter? É bom levar em conta o seguinte: o Whindersson Nunes, eu imagino que a maioria de vocês já conheçam, até porque o cara é o maior youtuber do Brasil, mas esse não é seu único título. Além desse, ele também é conhecido como o maior corno manso do Brasil. E velho, como assim, eu não corno tô nem manso? zoando, isso não é nem meme. Pra vocês terem noção da quantidade de vezes que ele já foi chamado assim, é só pesquisar um pouquinho que você encontra vários vídeos, como por exemplo, o Whindersson Nunes corno de novo, o Whindersson Nunes levando o chifre ao vivo, será? Corno engraçado, o Whindersson virou piada no Twitter, o Whindersson é chamado de corno por MC Pose, biografia não autorizada, e tá lá ele, né, com pau de chifres na thumb. Fita, e bem, mano. essa história, ela começou muito antes dos dois terminarem. Esse papo de que ele é corno tá aí há muito tempo, e não foi à toa, né, tudo isso é consequência de algumas postagens que a esposa dele fazia na época, que sinceramente era bem desrespeitoso quando você leva em consideração, né, se tratar de alguém compromissado. Galera, assim? quem um dia ou tem ou teve o sonho de me comer, você vai poder agora. Você vai poder me comer. Que isso? Todo mundo vai me comer, amor, tá bom? Bem, tem muito mais coisa por aí pela internet, mas eu acho Mano, isso aqui é meme, não é possível não. Que porra é essa? Eu nunca tive isso na minha vida. que já deu pra entender o que eu quero dizer, né? E que também não é brincadeira quando eu falo que ele recebeu esse título de corno, porém... Não, isso ali é meme, é montagem, não é possível não. Isso é de verdade? Ela falou isso? Caralho, mas qual que é a brisa do calango? Aquela pergunta, né? Por que o Whindersson nunca negou essa história? Não era mais fácil ele simplesmente dizer que não houve traição? Até porque o que fazia essa história continuar é justamente a dúvida. Como ninguém negava essa teoria, as pessoas adotaram isso como uma verdade, até porque cá entre nós, se você é acusado de algo injustamente, a primeira coisa que tu vai fazer é desmentir, o que por algum motivo não aconteceu aqui. Todo mundo chamava ele de corno e o cara fazia piada, todo mundo falava que ela traiu ele e ela ficava quieta. Aí, bem que vocês estão de sacanagem, né? É óbvio que o pessoal vai pensar que aconteceu alguma coisa, só que o pior nisso é ver que quando os dois anunciaram a separação, foi feita uma postagem gigante, obviamente, né, muito bem revisada pelos assessores, onde diziam que o amor continuava, que agora são amigos e pipipi, popopó, aquela história bonita de sempre, mas que se fosse verdade, né, eles ainda estariam juntos. Só que o que eu quero dizer é que em algum momento depois disso, eles poderiam esclarecer a situação, ainda mais, né, com tanta gente teorizando o caso, só que o que rolou foi o contrário, simplesmente um silêncio absoluto. Eu até entendo que poderiam estar abatidos com o término, só que as coisas começam a ficar estranhas. Um mês depois, justamente no Dia dos Namorados, é postado aquele clipe da Luísa Sonza com o Vitão, que foi um sucesso promovido pelo hype, onde as pessoas entravam pra reclamar que faltou respeito com o Whindersson, até porque se tratava de um clipe erótico, e não dá pra negar isso, feito por uma pessoa que tinha acabado de se separar, só que isso foi perfeito pra divulgação do clipe, porque sem querer, né, quem entrava pra reclamar, promovia ainda mais o vídeo, fazendo com que ele fosse cada vez mais compartilhado pelo site, até porque pra vocês terem noção, foram mais de 890 mil. Caralho, 890 mil comentários, mano. Isso daqui é um número absurdo. Só que a partir daí, toda aquela ideia da traição que as pessoas especulavam e alguns só ficavam zoando, começou a ser levada a sério. Até porque se o clipe foi postado um mês depois deles se separarem, as datas meio que não batem muito bem. Porque fazer a música, gravar, mixar, filmar o clipe, editar, tudo isso leva tempo. E eles esperaram pra postar justamente no Dia dos Namorados, o que dá a entender que já tava pronto antes, o que fica ainda mais estranho quando a gente vê que na letra, né, a primeira etapa da produção da música traz a ideia de que os dois estavam juntos. Caralho, que fita, mano. Verdade. E como eu falei, a partir daí as pessoas começaram a levar essa tal ideia de traição a sério, o que na minha visão, mesmo sem nenhuma prova, essa situação era realmente estranha. Foi tudo muito rápido, fazendo parecer que o objetivo era se aproveitar do momento para promover a música, só que aí a gente volta naquela ideia do começo, né? Por que ninguém desmentiu essa coisa de traição logo de cara? Mano, isso também é uma parada meio estranha mesmo. Nesse momento não tinha mais como ignorar. Como eu falei antes, sendo duas pessoas muito conhecidas, qualquer coisa feita por um dos lados afetaria o outro. E aqui ela tava recebendo um hate absurdo, onde até mesmo o Whindersson teve que se pronunciar, mas, bem, se a situação tá ruim,
ela só vai ficar ainda pior. Porque do outro lado, né, Caralho! depois de tudo isso ter acontecido, o Whindersson entrou numa depressão que durou meses, onde as pessoas voltavam nessa ideia dele ter sido traído e tudo mais, só que em nenhum momento ninguém dava um parecer dessa história, o que até então, né, se ninguém tinha desmentido o ocorrido, o pessoal começou a considerar isso como uma verdade. É E no verdade, meio, né, é, outra mano, não é, mentira que foi considerada como algo que aconteceu foi Meu aquele casal. comentário do meu casal, que supostamente o Vitão teria feito na foto dos dois e que na verdade Ó o Vitão nunca aí fazendo a aconteceu. baguncinha. É, cara, cada vez mais essa história inventada pelo público e sustentada pelo silêncio deles tomava forma. O que resultou a uma postagem de alguns dias atrás, onde a Luísa tweetou o seguinte: Tudo perdeu a graça. E alguém, né, foi lá e respondeu: isso que dá atrair comediante. O que acabou irritando ela, fazendo com que postasse a seguinte publicação: Caralho! Enfia no teu cu essa resposta, teu merda! Eu não traí ninguém não, hein? Nunca, hein? Eu nunca nem sequer larguei alguém, hein? Pra início de conversa, hein? Você não sabe de porra nenhuma, hein? Realmente aconteceu, hein? Inventaram uma novela pra essa história aí, hein? E eu tô cansada de ouvir isso também, hein? E vai tomar no seu cu, hein? Eu não traí ninguém, nunca. Eu nunca nem sequer larguei alguém pra início de conversa. Inventaram uma novela pra essa história e eu já tô cansado de ouvir. O que, sendo sincero com vocês, ela tem todo o direito de ficar irritada. Ninguém acharia legal ser acusado de algo assim, mas é aquela mano. história, né? Eu Traição é entendo, foda, só que mano. Um dos dois falou sobre isso antes. Agora foi bem claro e direto. Eu não traí ninguém. Pronto, resolveu, tirou essa dúvida que as pessoas tinham, mesmo que alguns continuem. A história agora é outra. Existe uma confirmação de pelo menos um dos lados, e o que prova que ela já tá há tempos ouvindo e ignorando isso é outra frase onde ela diz: inventar uma novela pra essa história e eu já tô cansada de ouvir. Mas e o Whindersson? Depois dela confirmar que não houve traição, agora é necessário saber a parte dele. E sim, ele finalmente, depois de todos esses meses, ao invés de ficar zoando a situação onde todo mundo chamava ele de corno e o cara ria igual um idiota, parecia criança, dessa vez ele foi bem claro: foi ele que terminou o relacionamento e não houve traição. Uma linha, cara, era só isso, que poderia facilmente ter sido adicionado naquele texto imenso Caralho, feito mano, pra mas por que ele terminou, mano? explicar que que terminaram, loucura, mas velho. não, tiveram que esperar quase um ano pra deixar isso claro. E bem, depois disso aqui, foi iniciada uma onda de hate pra cima dele, onde o pessoal começou a reclamar do porquê ele demorou tanto pra dizer isso. E eu concordo, em parte, porque isso daqui é um relacionamento, assim como ele demorou todo esse tempo Cara, o maluco demorou pra um dar ano. essa informação, a esposa também não dependia só dele. Assim como as pessoas acusavam ela de ter traído, ele era chamado de corno, a situação era uma merda pros dois, mas é aquilo que eu falei: por que não deixaram isso claro lá no começo? Essa que é a só ter questão, falado, além de que velho. eu não consigo olhar isso como se fosse uma intenção de prejudicar um ao outro, como estão tentando mostrar mano. no Twitter de, olha só, você não teve um pingo de consideração ficando calado, vendo a Luísa sendo atacada até hoje, só veio agora se pronunciar porque esse nomezinho entrou na história de forma negativa? Esse foi um tweet que o Whindersson viu e respondeu na ironia, e isso foi porque lá no começo, quando o pessoal ia hatear a Luísa por conta do término dos dois, ele aparecia lá pra defender ela, dizer que ficava muito triste com o público dele indo fazer isso, mas quando as pessoas chamavam ele de corno e zoavam a cara dele, até mesmo sendo o caso de famosos e políticos fazendo isso, ela nunca tentou fazer nada pra ajudar. Então eu entendo ele responder isso na ironia, porque ele tava lá tentando resolver a situação no começo. E uma outra postagem que ele fez, e é justamente o que eu tô dizendo aqui, é a seguinte: se foi algo que ela nunca fez, por que ninguém nunca me defendeu pelas piadas de corno, já que não aconteceu, né? E sim, porque cada um cuida da própria vida, ela dela e eu da minha. E cara, outra coisa, eu não entendo esse pessoal comentando: por que tu não disse isso antes, sendo que ela tava sofrendo hate e tudo mais. E eu te pergunto, né, por que ela não disse isso antes também, cara? Era um relacionamento, ambos tinham essa informação. Se os dois... Nossa, mano, é muito ruim, cara, você ter um tipo de relacionamento assim, velho. Porque, cara, eu te falo por minha culpa mesmo. Tipo, mano, velho, internet é uma merda, velho, tá ligado? Muitas pessoas seguem a gente só pra ver a gente se fuder, tá ligado? E, cara, você tem um relacionamento muito aberto, assim, onde as pessoas conhecem os dois casais, onde vira um casalzão da porra, sei lá, mano, é tipo você pensar, sei lá, o Lucas Lira, terminar com aquela namorada dele, esqueci, mano. Tipo, pera aí. Padre. São padre.